E aí pessoal do YouTube, beleza? Estamos aqui de volta para mais um vídeo no canal e desta vez é um vídeo da nossa equipe Bons e Baratos para esta rodada 19. Lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar, deixe seu like e vamos lá para as dicas. Vamos começar pelo goleiro. Para goleiro temos algumas opções interessantes. A primeira é uma grande aposta, se vocês quiserem fazer no Maílson da equipe do Sport contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vem com a equipe praticamente toda mista. Terãs não vai jogar, que é o craque da equipe que sempre faz gols dentro de casa. Maílson deve ser exigido e já tem 61 defesas em 17 jogos. Ainda não negativou no campeonato. Contra o Atlético Paranaense vai ter chance de manter o saldo de gols e fazer uma boa pontuação para quem escalá-lo. O João Paulo é outra boa opção, custando apenas 5 cartoletas. Ele é um goleiro muito bom para defesas, para saldo de gols nesta rodada. Ele vinha de 3 ótimas pontuações, aí deu uma queda para 4 pontos, mas não foi uma queda tão grande. Nas últimas 10 rodadas negativou apenas uma vez, são 46 defesas em 13 jogos, uma média muito boa, de mais de 3 defesas por jogo. Enfrentando o Cuiabá fora de casa também deve ser exigido e fazer uma boa pontuação. Marcelo Boeck do Fortaleza contra o Bahia é outra opção boa, porém está bastante valorizado. Fez 10,50 na última, tem 18 defesas em 7 jogos, uma média superior de 2 defesas por jogo, tem apenas 7 jogos no campeonato, 4 gols sofridos, enfrentando o Bahia também deve ser exigido jogando fora de casa. E a nossa última opção é o Bento do Atlético Paranaense contra o Sport. Sport é um dos piores ataques da competição, não consegue fazer muitos gols, tem apenas 9 gols feitos, se não me engano. É o 19º colocado, vem de 4 jogos sem vitórias. O Atlético Paranaense também vem mal, vem de 5 jogos apenas com derrotas no Campeonato Brasileiro. Porém, o Atlético Paranaense acho sim que vai conseguir se reerguer nesta partida. Nosso goleiro, a gente vai de João Paulo dos Santos contra o Cuiabá. Ele é um goleiro regular, faz boas pontuações mesmo sem o saldo de gols, tem grande chance de manter o saldo de gols, então vamos deixar ele aqui na nossa equipe do time bom e barato. Para zagueiros, temos algumas opções interessantes. Temos o João Vitor do Corinthians contra o Juventude, grande chance de manter o saldo de gols. É um jogador que não negativou apenas na 9ª rodada. Tem 34 desarmes em 17 jogos, uma média de 2 desarmes por jogo. 8 faltas cometidas apenas em 17 jogos, uma média abaixo de 0,5 faltas cometidas por jogo. E é bom na jogada ofensiva do Corinthians. Aparece bem na jogada aérea e com isso pode fazer gols aí, garantir o saldo de gols pra gente jogando contra o Juventude, vai ser o nosso primeiro zagueiro. Thiago Heleno é outra ótima opção, pessoal, contra a equipe do Sport. A média baixa dele de 2,08 é por conta dessas duas últimas pontuações, no qual ele levou o cartão vermelho e nesta tomou o cartão amarelo. Com isso, a pontuação dele média baixou bastante. Porém, se tirar essas duas pontuações, ele vinha sendo regular. 9,60, quando garantiu o saldo de gols, ele fez menos 1,3 e depois conseguiu fazer 3 pontos, 1,70. É um jogador que mesmo sem um saldo de gols consegue fazer boas pontuações, porque ele não comete muitas faltas. Tem apenas 6 faltas cometidas em 13 jogos. É muito bom na jogada ofensiva, enfrentando o Sport vai ter grande chance de fazer gols de cabeça. Minhas duas últimas opções para vocês é Wagner Leonardo, pelo saldo de gols. Ele não é um zagueiro assim que desarma bastante, tem apenas 6 desarmes em 4 jogos. Enfrentando o Cuiabá vai ter grande chance de manter o saldo de gols. Robson é outra boa opção. Eu ainda acredito mais na boa pontuação do Robson do que do Wagner Leonardo. Muito por isso daqui. Ele tem 3 desarmes em um jogo apenas, porém ele cometeu 2 faltas. Temos que ficar de olho nisso para ver se ele não é um jogador que comete muitas faltas. Ele tem apenas um jogo, então não temos como analisar no momento. Nosso outro zagueiro vai ser o Thiago Heleno até o momento do Atlético Paranaense contra o Sport, muito pela sua jogada aérea e por chance de manter o saldo de gols. Nossos laterais do time bons e baratos, temos o Felipe Jonathan do Santos que enfrenta o Cuiabá jogando fora de casa. Felipe Jonathan tem uma média muito maior dentro de casa, porém ele vai ter grande chance de manter o saldo de gols neste jogo. Tem 33 desarmes em 16 jogos e apenas 14 faltas cometidas. Aparece bem no campo ofensivo, finalizando bastante. Vai ter chance de assistência também nesse jogo. Felipe Jonathan, excelente opção para vocês. O João Lucas, para quem quiser apostar do Cuiabá, também é uma boa opção. É um lateral regular, faz boas pontuações, mesmo sem um saldo de gols. São 2 assistências, 37 desarmes em 14 jogos, uma média superior a 2 desarmes por jogo. Vem tendo boas atuações pela lateral direita do Cuiabá, vai ser muito exigido neste jogo e vai ter chance de fazer boas pontuações com desarmes. E só são essas minhas dicas de laterais, pessoal. O nosso primeiro lateral vai ser o Felipe Jonathan do Santos contra o Cuiabá, pelo saldo de gols e porque ele desarma bastante. E o nosso segundo lateral vai ser o Samuel Xavier
do Fluminense contra a Chape vai ter grande chance de desarme também. É um jogador exímio em roubada de bola, tem 19 desarmes, 15 faltas cometidas, nenhum cartão amarelo. Aparece bem também no campo ofensivo e pode ter muita chance de garantir o saldo de gols contra a Chapecoense, a última colocada. Vamos agora para o nosso meio de campo. Para meio de campo temos algumas opções muito boas. Temos o Jean Mota, do Santos, contra o Cuiabá. Ele vinha tendo boas pontuações regulares, negativou apenas nessa última rodada, fez menos 3.10 contra o Flamengo. 46 desarmes em 16 jogos, gols, 2 assistências, finaliza bastante, 35 faltas sofridas e só cometeu 18 faltas em 16 jogos. Ótima opção para vocês custando 10 cartoletas. O Nicão é outra boa opção custando 9.33. Ele também é um jogador que dificilmente negativa, nas últimas 10 não negativou nenhuma vez. Tem uma média de 5 pontos jogando dentro de casa, ele é muito regular. 13 desarmes, muitas finalizações até o momento, já tem mais de 15 finalizações. Jogando contra o Sport vai ter grande chance de desarme, já que o Sport não é um time que costuma sofrer muitos gols. O Gabriel do Corinthians é outra boa opção e vai ser o nosso primeiro meia. Bom, por que o Gabriel? A gente estava com o Adson do Corinthians, que custava apenas 4 cartoletas, achava uma boa opção. Porém, como o Adson saiu, o Gabriel é um jogador que faz boa pontuação mesmo sem gol, sem assistência. É um cara que desarma bastante, principalmente jogando dentro de casa. Tem 55 desarmes em 16 jogos, 1 gol, 1 assistência, finaliza bastante. Pode participar de uma jogada ofensiva do Coringão e fazer uma boa pontuação pra gente. Nosso outro meia vai ser o Lucas Crispim, do Fortaleza contra o Bahia. Ele vem tendo boas pontuações também, mesmo sem gol e sem assistência, negativou apenas uma vez nas últimas 10 rodadas. Vem fazendo ali seus 5, 3 pontinhos, 2 pontinhos, mesmo sem gol e sem assistência. 1 gol, 4 assistências, 31 desarmes, 17 finalizações para fora, 4 defendidas e 1 na trave. E o nosso outro meia vai ser o Arias, do Fluminense contra a Chape. No meio de semana ele fez um gol na equipe do Juventude. Vi que ele é um jogador bem ofensivo. Contra a Chape vai ter grande chance de fazer outro golzinho e nos ajudar bastante com 8 pontinhos neste jogo. Vamos agora para o nosso trio de ataque do time bom e barato para esta rodada. O primeiro atacante é o Jô, do Corinthians contra o Juventude. Ele vem tendo boas pontuações aqui mesmo, se não fizer gol nem dá assistência, faz 1 pontinho, 2 pontinhos. Se fizer gol ele chega ali aos 9, 8.20, 8.50. São 5 gols em 15 jogos, 1 assistência, 2 finalizações na trave, 4 finalizações defendidas, 12 para fora, 5 desarmes e aí 18 faltas cometidas. É um atacante que comete muitas faltas, temos que ficar ligado nisso. Nosso outro atacante vai ser o Bissoli, do Atlético Paranaense contra o Sport. Ele é um atacante que vem fazendo gols na Sul-Americana, no Brasileirão, fez gol na última rodada. Vem fazendo boas pontuações, o Bissoli, 9.30. Fez menos 0.10 porque ele não jogou o jogo inteiro. Então, Bissoli é excelente opção jogando dentro de casa. O Atlético Paranaense é muito forte e ele deve participar de uma jogada de gol ou quem sabe uma assistência. E o nosso outro atacante, ele estava em dúvida, aí ficou nulo, aí voltou para o time principal. Vai ser o Marcos Guilherme do Santos contra o Cuiabá. Com a ausência do Marinho, como eu já disse a vocês, ele vira a referência do ataque do Santos, recebendo quase todas as bolas, puxando ali pela parte esquerda. Ele é muito rápido e isso ajuda ele a dar assistências, gols. Ele é um jogador que vem fazendo gols também com a camisa do Santos e pode nos ajudar com gol ou com assistência neste jogo contra o Cuiabá. E o nosso técnico do time bons e baratos até o momento vai ser o Fernando Diniz do Santos contra o Cuiabá. Ele fora de casa vai ter grande chance de fazer uma boa pontuação e ele está desvalorizado e pode nos ajudar a ganhar cartoletas. Vamos agora para o nosso banco de reservas. Até 5.68 cartoletas para goleiro, vamos colocar o Marcelo Boeck do Fortaleza contra o Bahia. Para zagueiro reserva, até 8.17 cartoletas, vamos colocar o Robson do Santos contra o Cuiabá. Ele fez 0.10 sem saldo de gols. Acho que ele deve fazer uma boa pontuação nesta próxima rodada. Para a lateral, até 8.82 cartoletas, vamos colocar o Abner Vinícius do Atlético Paranaense contra o Sport como uma aposta. Nosso meio de campo, até 4.70 cartoletas, a gente vai colocar André do Fluminense contra a Chape. E o nosso atacante reserva, até 5.68 cartoletas, vai ser o Luca do Fluminense contra a Chape. E o nosso capitão até o momento vai ser um dos jogadores mais regulares que a gente tem na nossa equipe principal, que vai ser o Lucas Crispim do Fortaleza contra o Bahia. Time
Escalado para esta rodada 19, time definitivo que vai para campo. No gol, João Paulo dos Santos. Na zaga, João Vitor do Corinthians e Thiago Heleno do Atlético Paranaense. Nas laterais, Samuel Xavier do Fluminense e Felipe Jonathan do Santos. No meio de campo, Arias do Fluminense, Gabriel do Corinthians e Crispim do Fortaleza como capitão. No ataque, Jô do Corinthians, Bissoli do Atlético Paranaense e Marcos Guilherme do Santos. Técnico Fernando Diniz do Santos. Banco de reservas, Marcelo Boick do Fortaleza, Robson do Santos, Abner Vinícius do Atlético Paranaense, André do Fluminense e Luca do Fluminense. Time ficou custando apenas 90,16 cartoletas, esquema tático 4-3-3. Então foi isso e espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para receber todos os vídeos em primeira mão. E até o próximo vídeo.